E agora um debate sobre a CPI do MST e também as ameaças do líder do movimento, João Pedro Stedley, que diz que Lula está meio medroso e por isso vai aumentar o número de invasões de terras e subir a pressão por reforma agrária. Vale só lembrar que João Pedro Stedley fez parte da comitiva de Lula na viagem à China, o que chama atenção. Enquanto isso, o MST invadiu uma unidade da Embrapa em Pernambuco, ou seja, um prédio, ou digamos, uma organização pública, e não foi chamado de antidemocrático. Estou usando exatamente o entendimento que o Supremo diz que você invadir prédio público ou algum lugar público, você está ali praticando um ato antidemocrático. Fato é que temos uma MST sim a caminho na Câmara dos Deputados. No nosso estúdio está comigo aqui Ricardo Salles, deputado federal pelo PL, e também Carlos Gianazzi, participa por videoconferência, deputado estadual do PSOL de São Paulo. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Gianazzi. Gianazzi, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado, Piotr, deputado Salles. Gianazzi, eu vou começar contigo, porque nós estamos com uma CPI que sim, deve acontecer na Câmara dos Deputados. Esse assunto está em voga. Qual a defesa que tem hoje, na realidade brasileira hoje, do MST? Olha, primeiramente, eu acho um absurdo ter essa CPI. Nós já tivemos várias CPIs contra o MST, investigando, e nada foi provado. Essa CPI, ela, na verdade, foi criada para tentar encobrir os verdadeiros atos de terrorismo que estão acontecendo. Aconteceram no Brasil o 8 de janeiro, o ataque às escolas, né, do Brasil. Então, eu acho que não há necessidade de uma CPI para investigar o MST. Eu acho que esse tiro vai sair pela culatra, porque isso vai mostrar que o MST é um dos maiores produtores de alimentos do Brasil. O MST coloca comida no prato do povo brasileiro, é um dos maiores produtores de arroz orgânico do país, de leite, de tantos outros produtos. E o MST ainda faz a defesa ambiental, coisa que, por exemplo, o agronegócio predador não faz. Então, acho que, por um lado, essa CPI vai mostrar a verdadeira face do MST. Logicamente, o MST luta por reforma agrária, né? E usa um instrumento não de invasão, mas de ocupação de terras para pressionar os governos a realizar o que está na lei. No Brasil tem que ter reforma agrária, porque o Brasil é um dos países que tem uma das maiores concentrações de terras do mundo, do planeta. Se não for o maior, nós nunca tivemos reforma agrária no Brasil. Vários países fizeram reforma agrária, países capitalistas. Eu estou defendendo aqui a reforma agrária dentro dos marcos do capitalismo. Então, eu acho um absurdo essa CPI. Ela não tem razão de existir, a não ser como um instrumento político ideológico para desviar a atenção das verdadeiras investigações que estão em curso no Brasil hoje contra os atos terroristas da extrema-direita proto-nazi-fascista do nosso país. Deputado Gianazzi, eu vou pedir licença ao Ricardo Salles, só para o senhor fazer um esclarecimento. Quando o senhor diz que o MST é o maior produtor de alimentos do país, o que isso significa percentualmente? Porque nós temos dois conceitos de segurança alimentar. Um é que o alimento seja seguro do ponto de vista da saúde. A outra é que tenha alimento suficiente para alimentar as pessoas. Qual o percentual que o MST entrega de verdade? Olha, eu não tenho aí os dados específicos. Eu sei que ele é um dos, não falei que é o maior produtor, um dos maiores produtores de alimentos do Brasil. Ele tem dado uma grande contribuição nesse sentido. Ricardo, vamos lá, agora quero te ouvir. Nós estamos com o MST, esse é o assunto do momento e o que a gente tem ouvido aqui em várias entrevistas é que aquela magia, aquela fantasia em relação ao MST do ponto de vista de movimento social perdeu força no Congresso de uma maneira bastante importante. Primeiro eu dizer o seguinte, Gianazzi, apesar da sua simpatia sempre presente e tudo, você está errado. O MST não é um grande produtor de alimento, aliás, está muito longe de ser o grande produtor de alimento. Quem produz alimento de qualidade, a preço competitivo, em volume suficiente, não só para o consumo interno, mas para as exportações essas que são o pilar da economia desse país, em que pese a ameaça do direito de propriedade, a ameaça aos produtores perpetrado pelos movimentos de invasão e destruição, é o agronegócio brasileiro nas suas diversas facetas. A carne,
os produtos de larga produção, como soja, como milho, né? A lavoura de uma maneira em geral, isso vem do agronegócio. A pequena atividade do produtor rural, sobretudo esse que você se destacou, comentou, que é o orgânico, é para pequenos grupos de consumo, inclusive com valor até mais alto do que o alimento normal. Portanto, é impossível você alimentar um país de 210 milhões de habitantes com esse conceito de agricultura familiar ou até no aspecto orgânico. Portanto, está errada essa informação. Não quer dizer que não haja produção. Estou dizendo que está muito longe de ser um grande produtor de alimento, tanto de arroz, quanto de leite, quanto qualquer outro produto. Então, isso não é verdade. Segundo lugar, o que nós estamos presenciando no Brasil, e aqui no estado de São Paulo, onde você é deputado estadual, é um desrespeito absoluto à propriedade privada e à prática de crimes. Não adianta rotular de movimento social. Quando você invade uma propriedade, está cometendo esbulho possessório. Quando destrói essa propriedade, está depredando. Quando extorque dinheiro, como o senhor José Rainha, da Frente Nacional de Luta, estava extorquindo e por isso foi preso aqui no Pontal do Paranapanema, é crime de extorsão. Quando coloca criança na frente das invasões, é desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim vai. É uma lista enorme de crimes que vão sendo perpetrados nessas invasões. A CPI da invasão de propriedade, ela atinge os crimes quando são feitos pelo MST, os crimes da Frente Nacional de Luta, os crimes da Via Campesina e, por que não dizer, os crimes urbanos do MTST, porque também, análogo ao MST ou essas outras entidades que cometem crime no campo, a analogia também se presta aos crimes praticados nas cidades, por esses que invadem propriedade urbana. Deputado Carlos Gianazzi. Olha, primeiramente, o MST é sim um dos maiores produtores de arroz orgânico do Brasil. 70% da produção de arroz orgânico é feita exatamente pelo MST. Queria destacar isso. Agora, olha, deputado Salles, Vossa Excelência tem que colocar então na lista aí, por exemplo, para investigação, a grilagem de terras feitas pelos grandes latifundiários aqui em São Paulo, lá no Pontal do Paranapanema, né? Grandes proprietários que ocuparam terras devolutas do Estado, que usam aquelas terras há milhões de anos para a produção de monocultura de cana-de-açúcar, por exemplo, de soja. Ocuparam, invadiram. Esses sim são os grileiros, os grandes grileiros do Brasil que ocuparam essas terras, que destroem o meio ambiente, que usam agrotóxico, que causa câncer na população, que está matando a nossa população. Então, vamos investigar também a grande grilagem dos grandes grupos econômicos, do grande agronegócio que polui, que devasta a natureza, que invade terras quilombolas, indígenas. Aqui em São Paulo isso é comum, sobretudo lá naquela região do Pontal do Paranapanema. Inclusive aqui na Assembleia Legislativa, no ano passado, foi aprovada uma lei legalizando essa grilagem. Aqui em São Paulo nós tivemos a reforma agrária para os ricos, eles estão legalizando essas terras, é um crime isso. Eu votei contra o projeto, denunciei, nós temos um ADIM do Supremo Tribunal Federal contra essa perversa lei, mas é um absurdo. E essas terras já estão sendo vendidas agora para esses grupos a preço de banana. Propriedades que valem 70 milhões de reais estão sendo entregues agora por 4 milhões de reais para esses grandes grupos do agronegócio, grandes fazendeiros. E isso tem que ser investigado. Agora, pegar os pequenos, pegar o MST, que tem dado é um dos maiores movimentos sociais do mundo, do planeta, reconhecido internacionalmente, e que luta por reforma agrária, para democratizar o acesso à terra. E isso vai beneficiar também a política urbana, porque não tem como resolver o problema, os problemas das cidades do Brasil sem reforma agrária. Gianazzi, vamos lá, deixa eu fazer um comentário aqui. Você citou que o Brasil tem essa dívida da reforma agrária que nunca se fez. O Lula foi presidente 8 anos, a Dilma foi presidente por mais 6. Quer dizer, só nos governos do PT, estou até excluindo aqui o Fernando Henrique, que também tem um certo alinhamento com essa visão da reforma agrária muito semelhante ao do PT.
Mas falando só do Lula e da Dilma, foram 16 anos, desculpe, 14 anos de administração do PT. Então eu te pergunto, por que o PT, que administrou o Brasil durante 14 anos, não fez a reforma agrária? Se achava que é tão importante assim, que realmente é um assunto inegociável para o PT e para as esquerdas, eu te pergunto, 14 anos de poder com o Lula e com a Dilma, não fizeram a reforma agrária. Não fizeram a reforma agrária na visão que você está definindo. Mas eu vou te dizer uma coisa, foram feitos inúmeros assentamentos, todos eles sem regularização fundiária, sem dar título para essas pessoas. Transformaram os assentados em favelados rurais, justamente porque queriam que os assentados continuassem tendo uma relação de clientelismo com o INCRA. Foi no governo do presidente Bolsonaro que se concedeu milhares de títulos de propriedade para que essas pessoas, pequenos assentados, que foram manipulados e dirigidos por esses movimentos durante anos, pudessem obter financiamento agrícola, pudessem obter assistência técnica, você emancipar essas pessoas para que elas possam andar com as suas próprias pernas e não sejam massa de manobra no campo. Deputado Gianazzi, vamos pegar só esse ponto que é bastante importante. A titulação de terra não dá cidadania, não é essa lógica de qualquer movimento social? Resgatar pessoas sem cidadania e trazer? E isso não foi um avanço no governo Bolsonaro, independentemente de questões ideológicas? Olha, eu acho que tem aí uma falta de informação do deputado Salles, porque nos governos Lula e Dilma nós tivemos mais de 700 mil famílias, quase 800 mil famílias que foram assentadas. Então, acho que tem algum erro de informação aí, deputado Salles. Agora, foram assentadas, mas não foram tituladas. Respondendo a sua pergunta, olha, primeiro que os governos do PT, Lula e Dilma, foram governos de conciliação de classe. E o latifúndio é muito forte no Brasil, né? A bancada do boi, o lobby, o poder econômico. Então é muito difícil fazer a reforma agrária mesmo com governos progressistas. É por isso que não foi feita de fato uma reforma agrária e é por isso que o MST continua existindo, lutando para que haja reforma agrária. E hoje, o Stedley deu uma entrevista muito boa na Folha de São Paulo, que eu recomendo que Vossas Excelências leiam a entrevista dele, falando exatamente que o MST não é correia de transmissão do PT. Apoia o governo Lula contra o protofascismo que está à espreita no Brasil, que foi derrotado eleitoralmente, mas continua muito forte no país. Agora, o MST vai continuar a luta para que haja reforma agrária no Brasil e que o povo tenha acesso a alimento de qualidade e que tenha acesso às terras. Deputado Gianazzi, só me permita, antes de eu concluir e levar para o Ricardo, porque eu quero também fazer esse questionamento ao Ricardo Salles. Ontem a CCJ aprovou um projeto que equipara atos de grupos criminosos a terrorismo. Fez ali uma exceção a movimentos sociais. Mas quando você invade terra, você comete um crime. Se você faz com violência, também é. Essa é a preocupação da parte mais progressista ou de esquerda do Congresso, que lá atrás também rejeitou essa ideia, mas agora tem um avanço da CCJ. Na sua opinião, embora haja uma necessidade de questionamento social e tudo mais, quando você invade terra e a terra é produtiva, ou quando você invade prédio público, seja lá seja uma área de pesquisa do Embrapa, ou um prédio público em Brasília, e usa de violência, independentemente de quem seja, isso é um ato de terrorismo, na sua opinião? Olha, depende muito. O MST ocupa terras, né, para a reforma agrária, para pressionar o governo a fazer a reforma agrária. Tem a ocupação política de terras, de prédios, é diferente, né? Agora, por detrás dessa lei tem uma clara intenção de criminalização dos movimentos sociais e da luta social. Ninguém está falando aí em criminalizar os invasores da Praça dos Três Poderes, dos atos terroristas que nós tivemos aqui no Brasil. Se fala sempre contra o MST, que virou o bode expiatório. As pessoas que ocupam terras ocupam porque elas estão passando fome, estão morrendo, elas precisam trabalhar, produzir. É bem diferente dos grileiros aqui do Pontal do Paranapanema. Tá, deixa eu ouvir o Ricardo. Deputado Ricardo Salles, na sua opinião, esse projeto que já avançou na CCJ do Senado, vai para a Câmara agora em relação a equiparar movimento social violento, aliás, é importante dizer, faz uma ressalva a movimento social de origem política, de, digamos, contestação política. Mas se for violento, tudo indica será comparado a ato de terrorismo.
Está correto. Veja, uma coisa é você defender a pauta da reforma agrária e defender ideias de esquerda. É legítimo, faz parte da democracia. Todos têm direito de defender suas visões. Verbalmente, né, com posturas, com fundamento, com ideias. Agora, a partir do momento que você invade uma propriedade, e aqui não vem ao caso se ela é produtiva ou não, porque não se delegou ao MST ou qualquer outro movimento o direito e a prerrogativa de determinar se uma propriedade é produtiva ou não. Não é ele que escolhe se ela é produtiva, não é ele que determina. É o próprio governo, através de um processo administrativo próprio, lá no INCRA, que determina se uma determinada área é produtiva ou não. Então não pode o MST ou qualquer outro desses movimentos se arvorar no direito de dizer essa é produtiva, essa não é, essa eu tenho direito, essa não tem. Esta prerrogativa eles não possuem. Além disso, quando você invade, já é esbulho possessório por si só, já é uma violência à propriedade privada, a própria invasão. Quando ela se dá por meio de violência, de armas, ainda mais grave. Como eu disse, você colocar a criança na linha de frente para servir de escudo é a corrupção de menores, desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim vai, roubo de cargas, enfim, uma série de narrativas que estão amplamente comprovadas em uma série de invasões. Não tem essa história de bandeira social, não. E o que foi demonstrado aqui em São Paulo, lá no Pontal do Paranapanema, foi que esses grupos que estavam invadindo estavam extorquindo proprietários. Eles acampavam na porta da propriedade, mandavam um recado para a pessoa e dizia ou paga até dia tal, ou nós vamos invadir. Aí invadia, depois que conseguia tomar um dinheirinho, corria para outra propriedade. Ou seja, isso não tem nada de movimento social. Esse tipo de atitude, ela é crime. Ela é fonte de renda de malandro que não quer trabalhar. É diferente de você ter um grupo que, através do debate das ideias, de apresentação de pautas, e seja lá o que for, defende uma ideia. Você pode até entrar no mérito se o Brasil deve ou não deve fazer reforma agrária nesse ou naquele modelo, se ainda tem espaço para um agronegócio tão pujante como o nosso falar em reforma agrária. Mas não é esse o ponto. O ponto é que as medidas que foram tomadas nessas invasões são todas criminosas. Deputado Carlos Gianazzi, eu tenho uma... Pois não, eu vou dar um tempo mais para o senhor. Um minutinho. Não, claro, um minuto para o senhor, para as suas considerações, por favor. Já só um minuto. Olha, deputado Salles, eu concordo com Vossa Excelência. Na verdade, quem usa da violência e do armamento são os grandes latifundiários, os grandes proprietários que armam milícias e matam os trabalhadores sem terra. Essa é a verdade. Quantos trabalhadores sem terra são mortos no Brasil? São vários, nós temos vários casos. E por falar nisso, eu faço só uma última pergunta ao senhor. Eu queria saber onde que está aquele busto do Carlos Lamarca que o senhor retirou indevidamente lá de Cajati, daquele parque público, né, do parque do Rio Turvo, e até hoje desapareceu. Isso é que Vossa Excelência responde um processo por improbidade administrativa, porque atacou um bem público, um patrimônio público, e ele desapareceu o busto do Lamarca. Embora sei que Vossa Excelência não concorda com o Lamarca, mas não tem direito de depredar e retirar um patrimônio público. Deputado, não era exatamente esse o tema, mas, Ricardo, fique à vontade se você quiser tocar nesse tema e também falar sobre a questão do MST. Oportunidade. Claro. Gianazzi, eu tenho o prazer de te dizer, o Lamarca era um bandido, né? E como todo bandido não pode estar em espaço público. Terrorista, assassino, matou pessoas. Deputado Gianazzi, por favor, só para a gente ser equânime aqui. Tá faltando um pouco o espírito democrático na sua posição. Você fez a pergunta, eu estou respondendo. O Lamarca era bandido, matou pessoas, sequestrou, roubou, né? E, portanto, não pode ter uma estátua para um bandido como esse sob pena do Brasil. Deixa eu terminar, Gianazzi. Você não é democrata, deixa eu terminar. Deixa eu terminar de falar. Quando eu terminar, você fala. Quando eu terminar, você defende. Deputado Gianazzi, só para deixar a conclusão, por favor. Eu sei que você gosta dos terroristas, dos bandidos, mas não dá, não entendeu? Terrorista e bandido não pode estar em espaço público. Fazer estátua do Lamarca é igual fazer estátua do Stedley, é a mesma coisa, é igualzinho. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa, São Paulo, nosso estado de São Paulo, não admite terrorista, ladrão, bandido em espaço público. Senhores... Portanto, esta é a resposta à sua pergunta. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate aqui. Avançamos por outros assuntos, mas
Mas obrigado mais uma vez aqui ao deputado Carlos Gianazzi e também ao Ricardo Salles, que participaram do debate aqui no Prós e Contras.